Boa noite. Oi, pessoal, boa noite. Oi, Valmira, boa noite. Tudo bom? Vamos começar aí. Ver aí se o pessoal vai entrando, começa a entrar. Bom, então, dando continuidade, né, às nossas lives interativas do Movimento 50 Mais, Longevidade Saudável. Hoje, né, o tema tá bem bacana, assim, bem especial, que fala para falar da vida sexual da mulher 50 mais. Então, boa noite novamente, boa noite, gente. Como é que vocês estão? E já vi aqui que nossa... Opa, foi um probleminha aqui. Caiu aqui. Só a nossa convidada aqui já acabou de entrar. Então, vamos lá. Então, dando continuidade, né, a essas lives interativas, que são lives que visam a interação maior, né, de vocês que estão assistindo com a gente aqui que está fazendo. Então, o objetivo, né, dessas lives do Movimento 50 Mais é estar levando dicas, informações, orientações, conhecimento, né, educação também, e muitas dicas para você que ainda vai chegar, que já chegou, que já passou de 50. Visando sempre você estar vivendo melhor, vivendo mais, mas com qualidade de vida. Então, falando um pouquinho aí do movimento, né, e das 50 mais, então normalmente a gente diz que a vida começa, muitas vezes, hoje em dia, até pela expectativa de vida maior, que a vida está, né, os 50 mais, nós estamos aí na metade, deixa eu tirar aqui, na metade, né, da vida, e esses 50 mais de hoje, eles são bem diferentes dos 50 mais, por exemplo, de 20, 30 anos atrás. Mas os novos 50 mais, né, são os 50 mesmo. Né? A vida começa aos 50 e os 50 são os 50 mesmo, não é os 30. Então, assim, a mulher de 50 não está como se estivesse com 30, ela está com 50 mesmo. É uma fase de ouro. As mulheres acima, ou que estão nos 50 ou acima, se sentem bem, né, felizes, segundo estudos, e muitas não se veem como velhas, mas sim num momento de transição, né, onde desfrutam muitas vezes do melhor estágio da sua vida profissional, mental, sexual, e com bastante sonhos ainda para realizar. Mas ainda existe muito tabu, muita resistência que merecem ser quebrados. É fundamental saber que a menopausa, né, não é o fim. Primeiro, a menopausa não é uma doença, a menopausa não é o fim, a menopausa é uma nova fase. Muitas vezes é um novo começo. E, assim, dá esse movimento, né, que é só para gerar uma informação, assim, por que desse movimento? Esse movimento 50 mais é um movimento que eu criei junto com a Formule. E por quê? Né, buscando realmente, assim, no meu caso, que fiz 50, buscando manter a qualidade de vida, assim, que eu sempre fui muito preocupada com isso, qualidade de vida, viver bem, né, viver com bem-estar, beleza. Então, tudo isso aí envolve esse movimento, certo? De longevidade, mas com saúde, né, uma longevidade saudável. E conversando com amigas e as próprias orientações farmacêuticas que eu faço, dos clientes na farmácia, então a principal queixa dessas mulheres, principalmente, era muito ligado, né, à questão dos sintomas da menopausa, então calores, ressecamento vaginal, sono, transtorno de ansiedade, irritabilidade, queda de cabelo, vários sintomas que a menopausa e durante também o mesmo climatério, né, que é o momento antes, que antecede, mas principalmente o que me chamou a atenção, a falta de disposição e a libido reduzida. Então, essas são vamos dizer, os sintomas que me chamaram mais a atenção. Então, decidi criar esse movimento, que é um movimento que acontece em encontros presenciais com profissionais de saúde. E fui incentivada, né, por algumas amigas que são também profissionais
de diversas especialidades médicas, como também nutricionistas, psicólogas, enfim, fisioterapeutas e pessoas que eu admiro, né, e que realmente acreditam no trabalho, porque elas vivem o que aplicam. E também amigas do colégio, de treino, de viagem, da faculdade. Então, isso daí para mostrar realmente que a gente pode, em todas as fases, né? Em cada fase que estivermos, nós podemos fazer melhor, se sentir bem, cada um à sua maneira, e ajudar nós e a outras mulheres. Então, é por isso que a gente está fazendo esses movimentos, encontros presenciais, mas também lives, né? Já foi feito várias lives com outras profissionais. E hoje a gente vai falar, né, de uma profissional, com uma profissional bastante especial, falando exatamente sobre, mostrando nessa questão do climatério da menopausa, que caracteriza pelo declínio, né, hormonal, e isso afeta bastante o desconforto, né, dessa mulher. E o climatério é essa transição, né, até que a última menstruação aconteça, para um ano depois você né, estar na menopausa, entrar na menopausa. Então, eu acho interessante um conteúdo que eu li na Organização Mundial de Saúde, que diz que até 2030, né, mais ou menos, assim, muitas mulheres vão estar na menopausa, mas antes de passar esses números, eu vou chamar aqui a nossa convidada, certo? A gente sabe que a menopausa é uma certeza para todas vamos chegar, mas se pudermos chegar da melhor forma, né? Então, que seja dessa maneira. E o melhor momento para tratar a menopausa sempre será antes dela começar, tendo uma alimentação adequada, hábitos de vida de uma maneira geral, o sono, relaxamento, relacionamentos saudáveis, espiritualidade, né? Uma excelente qualidade de alimentação e exercício físico. É sabido que aos 50, né, o sexo continua tendo a mesma importância que os 20. Mas às vezes, até pela redução, para reduzir estresse, né, melhorar a qualidade de vida mesmo, benefícios cardíacos, qualidade do sono, mas os sintomas dessa mulher pode gerar essa redução no desejo sexual em função da redução desses hormônios, principalmente, né, o estrógeno, que atua também nas terminações, enfim. Então, eu vou chamar agora, né, para falar sobre isso com a gente, a psicóloga, ela que já participou de bate-papos na Formule, participa do movimento 50 mais, já participou presencialmente algumas vezes, sempre com conteúdos excelentes e com contribuição realmente assim maravilhosa. Eu chamo aí a querida amiga, psicóloga, terapeuta sexual, sexóloga, Hebe Belli. Hebe, já vou te chamar, hein? Apareceu? Eita, pronto, foi. Boa noite, Oi, Luciana. Hebe, boa noite, tudo bom? Tudo Que bom aí, bem? um prazer aí ter você aqui conosco. Eu quero agradecer em meu nome, em nome da Formule, por você ter aceito participar aqui desse momento, que com certeza vai ser bem bacana. E, assim, abro aí para o que você quiser também se apresentar, falar um pouquinho, para a gente começar. Uhum. Eu vou me apresentar, mas primeiro eu quero agradecer por estar aqui. Realmente é um prazer poder participar novamente desse movimento e contribuir com a Formule, contribuir com esse movimento dos 50 mais, contribuir com você nisso tudo, né, Luciana? Que é até o bate-papo que a gente estava tendo ontem, né? A Isso. importância desse movimento de mulheres mais 50 são mulheres que se identificam, que estão passando por questões semelhantes e que podem conversar livremente, sem tabus, sem problemas, sem preconceitos, né? Sem vergonha, para adentrar tudo isso. E é isso que a gente precisa, né? Em mulheres no geral, mulheres unidas conversando sobre tudo isso. Então, quero lhe parabenizar mesmo por esse movimento. E Obrigada. fico muito feliz em poder participar Com presencialmente algumas vezes certeza. também, É, né? é. Mas me apresentando, eu sou Hebe, né? Luciana já me introduziu. Eu sou psicóloga, sou sexóloga, sou membro da Sociedade Brasileira de Estudos em Sexualidade Humana, atuo na clínica individual e de casal, não só com terapia sexual,
mais com psicologia como um todo, né? Hoje eu trabalho 100% online. E as questões de mulheres e de sexualidade sempre me tocam muito, porque elas sempre Uhum. são tidas como muito tabus, né? Nós tivemos uma educação mais fechada, mais repressora em vários sentidos, e dificilmente a gente fala, por exemplo, eu sei que a gente vai falar sobre mulher mais 50, mas eu queria voltar a fita Claro, e falar, com por exemplo, certeza. como quando a mulher menstrua já é um tabu, já não Uhum. é bem visto, né, como um todo, no sentido de, ah, como assim, agora você tem certas responsabilidades, né, cuidado quando for fazer qualquer coisa, não engravide, né, a grande Isso. mensagem que se passa. É. E então a gente vai tendo fases que não são conversadas. E quando você falou até em climatério, aí eu, Uhum. agora mesmo, eu fiquei pensando, né, Luciana, climatério é um momento que antecede a menopausa, essa preparação de mudanças fisiológicas, tudo isso. Eu, gente, é mesmo, né? A pessoa vai entrando no clima para, né? No Uhum. clima para entrar É, na menopausa. é. É o climatério mesmo, e depois vem a menopausa. E aí, mais uma vez, como lá anteriormente foi falado sobre. Não foi falado sobre menstruação, não se é Uhum. falado sobre menopausa É. também. É um assunto velado, é um assunto difícil, né? Muito a mulher com a sua ginecologista, com a sua endocrinologista, e fica lá naquilo ali e não se conversa sobre como é importante a gente falar sobre esse período Uhum. de recriação de Isso. vida, de reorganização, de forma, né, de viver a vida mesmo, para que se tenha uma vida plena. Muitas são tidas mulheres na menopausa como mulheres que ficaram frias, que não têm mais vida Uhum. sexual, né, que perderam a libido. E aí, assim, como achar esse libido que se perdeu, né? Se eu É, perdi, eu tenho que encontrar, isso. porque Diz, a eu vida tá perdi, lá. né? Ela tá, ela tá. Precisa só reacendê-la. E como isso? Então, assim, eu vou começando com a brincadeira, assim, dizendo todas as perguntas, assim, para vocês, gente que estão entrando, que já estão aqui, é isso mesmo, assim, conversar, né, como o Fábio está falando aqui. Então, além dos tabus, conversar sobre saúde plena, tem tudo a ver. Então, vamos agora, essa questão mesmo, né? O sexo pós-menopausa, ou imediatamente antes ou durante ou pós, não pode ser assim, não deve ser um tabu, né? Para quem iniciou a vida sexual, como a maioria, né? De repente, no período aí dos 70, da década de 70 ainda, que é um período mais da libertação e tudo, dos anos 70. Então, essa mulher que está agora com 50 nasceu lá em 70. Então, o que é que vocês vão começar a pensar aí, né, para você perguntar. A pergunta é: pergunte para a sexóloga o que você gostaria de saber ou de perguntar e tinha vergonha, de repente, ou não perguntou, ou quer saber. Então, a gente vai fazer aqui uma troca, assim, algumas informações, bastante, assim, um bate-bola, mostrando algumas coisas com o Hebe para ver aqui. Eu vou soltar algumas perguntas também, que com certeza está dentro de que muitas pessoas gostariam de perguntar. Então, vamos lá. E vocês fiquem à vontade aí para interagir aqui com a gente, comentar. Então, vamos lá. A mulher 50 mais, né? Ela, assim, a mulher 50 mais, eu estou falando muito da mulher 50 mais porque é o tema, mas toda mulher precisa de estímulo, certo? Então, para ter a sua Sim. resposta sexual, né? De repente, a mulher 50 mais precisaria mais, ok? Porque tem alguns hormônios aí que estão, né, reduzidos, adormecidos. A boa experiência sexual, como até ele estava comentando, ao longo da vida é mais fácil do que se essa mulher teve uma experiência sexual assim mais aberta, mais assim mais de uma forma não é aberta, assim, mais consciente, ou assim conhecer mesmo o corpo, explorar, ela vai ter mais facilidade de encontrar o prazer nessa faixa etária. Ok. É, reconhecer o corpo, né? Assim, depois dos 50, na realidade, em qualquer momento, né, é fundamental para uma vida sexual satisfatória para qualquer pessoa. Tem uma frase que assim, que a gente sempre escuta, mas assim, é interessante como você tinha falado, e é tudo a ver com o que você estava falando quando a gente estava conversando ontem. Né? A melhor fase do sexo, como diz assim, né? Uma frase que diz que é melhor fazer sexo do que falar de sexo. Ok, contudo, nesse momento, muitas vezes é preciso falar
do sexo para fazer o sexo melhor, com qualidade, né? Pelo menos assim, com qualidade. E é isso que eu gostaria que você conversasse, dessa questão, né, de falar sobre do comportamento, mas conhecer o corpo, pegar preliminares, assim, a libido, a gente mostra muito que ele é um comportamento do indivíduo buscar pelo ato sexual, né? Está muito Sim. ligado à questão de dopamina também. Então, como é que você vê isso aí, Do né? Essa parte do falar comportamento da sobre. fala, né? Bom, eu quero começar explicando o que é sexualidade para quem está assistindo a gente. Quero aproveitar e pedir para que as pessoas mandem essa live para as pessoas poderem interagir, perguntar. Se Isso. tiverem vergonha de falar aqui agora, depois vem conversar comigo com a Luciana, que a gente vai ter prazer em Uhum. responder também, Com mas certeza. que mais gente possa quebrar esses tabus, né? Então, quanto Vai mais a gente enviando. fala mais de sexualidade, mais Isso. aberto e mais liberto a gente se torna em vários âmbitos Uhum. mesmo, para ter prazer na vida, e né, não só Isso. prazer sexual. Então, sexualidade, é bacana a gente falar que é um conceito da OMS, né, que é o que eu mais curto, que é a energia que busca amor, afeto, prazer, carinho, é como a gente se veste, se expressa, fala, se relaciona, como a gente produz vida, né, no como um todo, e que uma Isso. parte dele, da sexualidade toda, é um sexo. Né? O sexo ele tem que ser feito, mas como você disse, se ele não for falado, ele vai ser calado. E se ele é Uhum. calado, eu vou obedecer e não vou ter prazer. Porque eu vou estar o tempo inteiro reprimindo. Então, assim, mulheres 50 a mais, estão no climatério, estão entrando no menopausa, tem alguma parceria, né? Tem uma convivência com alguém no relacionamento, comecem a conversar sobre isso com a sua parceria, porque ninguém tem bola de cristal. Então, não Uhum. precisa adivinhar o que está acontecendo. Então, é muito importante falar: olha, estou passando por um período assim, no climatério, funciono dessa forma, para mim é difícil, eu tenho medo, não sei o que vai acontecer, me ajuda. Nisso daí, começa a informar. No sexo, também tem que ser falado. Começa com a autodescoberta, eu conhecendo meu corpo. E aí você falou uma coisa muito importante, né? Essas mulheres nasceram a partir de uma década de 70, né? Ou antes disso, e se tinha um Uhum. corpo velado, em que eu não podia tocar, em que eu tinha que fechar as pernas, em que eu não podia, né, conhecer como todos os meus prazeres. E aí a gente sai desse lugar de objeto sexual de desejo para uma pessoa que é ativa no seu desejo, que chama o parceiro para o sexo, que tem essa liberdade de fazer esses convites e ficar muito mais à vontade. Então, a partir do que eu conheço meu corpo, e quando eu conheço meu corpo, eu falo assim, gente, esquece genitália, esquece vulva, esquece clitóris. Conheça a sua mente como um todo e conheça o seu corpo, todos os sentidos, né? Pele, tato, paladar, olfato, visão. Aguça tudo isso para que numa hora de prazer você aprofunde esses prazeres. A Uhum. partir do momento que você se conhece bem, que você sabe como você tem orgasmo, que você sabe quais são as suas vias de prazer, começa a conversar e convidar a parceria a desfrutar disso também. Faça uma troca, né? E aí, você gosta assim como são as carícias? Lembrando também da importância da gente colocar preliminares no estudo. E preliminares, que a gente tinha um conhecimento, caiu por terra, né? Preliminar não é o antes do sexo. Preliminar é o café da manhã, é a conversa, é o não ter brigas, é o alinhar conflitos, é você ir construindo um clima de jogo de amor, carinho e afeto, que pode ou não acabar no sexo. Mas quanto mais falado e quanto mais pensado o sexo em si, mais prazer você vai ter, mais libido você vai ter. É uma forma de você ir aumentando a sua libido, justamente para nessa fase daí que parece que a gente vai perdendo as possibilidades, a gente volte a ter libido. E libido nada mais é do que prazer, né? Uhum. Prazer, energia que pulsa na vida. É, de Isso. novo, a busca em sentir que está sem libido, para olhar no quadro geral, né, clínico dela, ela vai estar sem desejo no trabalho, sem desejo no autocuidado, sem desejo na prática de esporte, alimentação e tudo isso. Ela vai ter Isso. desprazer em várias coisas. Então, esse resgate do prazer em vários âmbitos da vida vai fazendo com que ela resgate também a libido sexual. E fica a primeira dica para isso, né, Uhum. Luciana? Isso é Investir no prazer da vida para você voltar a ter libido. isso. Outra, sexo. Quanto mais se faz, mais se tem, mais prazer se dá.
E principalmente nessa época que se perde lubrificação, que a parede Uhum. vaginal fica mais Mas, sensível, né? Mas tudo isso, dolorida às vezes. Isso. dolorida. Você pode ir pensando também na prática do autoerotismo, ou da masturbação e do prazer, justamente para você ampliar tudo isso. Uhum. Lembrando que, por exemplo, a lubrificação vem a partir de glândulas que a gente tem. E elas Isso. estão ali, né? Quietinha, quietinha, porque os hormônios estão em menores quantidades e a gente precisa reativar aquilo. Tudo na vida é treino, né? Isso. Então, é treinar também o orgasmo, treinar o prazer e conversar. Relacionamentos bons, bem-sucedidos, que a gente gosta de assistir, que a gente gosta e tem prazer de ter, são relacionamentos que se tem conversa. Muita Uhum. conversa. Isso. É como a gente estava dizendo assim, a pessoa precisa, o parceiro, né, precisa saber o que está acontecendo para poder acolher, ajudar e com isso a coisa fluir de uma forma mais natural e consequentemente melhor. Se não fala, é isso em qualquer situação, né? Se você não fala, o outro fica, né, cada um pensa sua coisa, sem se falar, isso em qualquer âmbito a coisa desanda, não anda. Então, você falou, a gente falou, inclusive, né, assim, você estava falando, né, das preliminares, né, essa questão que não é só imediatamente antes, mas do café da manhã, durante o dia, né, uma ligação, uma coisa. E é como a gente estava conversando ontem, que nas preliminares em si, assim, nas preliminares conhecidas como preliminares, principalmente, o beijo, né, o ato do beijo, a língua mesmo, essa coisa da salivação, né, da troca de saliva, que a gente estava participei de uma aula recentemente falando exatamente dessa que era de disfunções sexuais e na saliva masculina, né, ela tem durante a estação do homem, ele tem a testosterona livre, que é uma testosterona que não fica acoplada com uma proteína ligadura de hormônio, que ela fica mais biodisponível. E durante a troca, né, o beijo, ele passa, né, a testosterona da saliva masculina para a mulher. Então, assim, é interessante, é lógico que não é aquela, né, a testosterona, mas, assim, algo daquela molécula vai ser utilizada pelo organismo. Então, assim, já é um ponto positivo a informação, o ato do beijo, né? Um sexo com o beijo, antes é diferente, né? Então, essas carícias, esse carinho, ele realmente, às vezes, é muito mais importante do que a penetração em si, né? Eu acho que Para diria gerar que o é até prazer. mais importante, Uhum, né, Luciana? Esse momento de intimidade, de uhum. afeto, né, da conquista, desse jogo erótico, né? E assim, eu tô até lhe interrompendo porque eu estava aqui parando para pensar, para fazer uma pergunta para quem está escutando a gente, né? Uhum. Acho que uma primeira pergunta é: por que você faz sexo? E uma segunda pergunta é: em que momento você parou de beijar sua parceria de língua e só faz isso quando vai ter sexo? Então, Isso. assim, dá um tilt na cabeça e volta a beijar, viu, gente? É, e assim, é uma pergunta assim, excelente que você fez, porque muitas assim, com certeza as pessoas que estão aqui estão paradas perguntando, opa, é mesmo. Quando foi, né? Então, assim, o beijo realmente ele deve fazer parte, sim. Oi, Flávio, boa noite. Valeu. Estou vendo aqui a Eliane. Leila, boa noite. Vamos falar um pouquinho, você falou dessa questão do erotismo, do orgasmo, né? Da masturbação. Então, a importância mesmo a importância, lógico, né? Que diz muito que a gente sabe que a questão mesmo do comportamento sexual, né? É uma relação de cérebro com órgão genital. Então, é uma coisa que tá junta. Não tem como separar, na mulher principalmente. Então, falar um pouco dessa questão do papel do clitóris, né? O erotismo, essa coisa no prazer feminino. Assim, cerca de 85%, né? Como diz aí o estudo, do orgasmo é clitoriano, né? 25% é na penetração. Eu estava vendo, inclusive, existe, né, aquele orgasmo que não é muito chamado de orgasmo, mas consideram o orgasmo de cervical, né? Que é quando tem prazer no colo do útero. Mas, assim, essa questão mesmo do clitóris, da masturbação. Então, eu acho assim, que isso é importante estar expressando aqui. Muito
legal mesmo. E é tão importante a gente entender essa coisa do funcionamento do nosso corpo, porque a gente tem uma gama de informações hoje na internet, e se você não filtra de onde vem essas informações, você acaba indo por um caminho errado. E nesse caminho errado acaba ficando com culpa, com desprazer, né? Achando que está faltando algo, que algo está quebrado em você, enquanto na verdade a gente precisa de informação, né? Por isso que é tão importante essas conversas mesmo. Claro. Quanto mais a gente nutre informação, mais eu me aproprio do meu saber e de mim mesma. E só assim eu cresço. Importante também a gente pensar, né? Sempre quando você for começar qualquer coisa, comece com mente de principiante, né? Tudo eu sei, não. Nada eu sei, vou aprender a partir do zero agora de novo. Esse assunto me deixa muito feliz, porque resposta sexual humana eu acho que é uma coisa incrível, né? E ela foi descoberta muitos anos atrás por pessoas, né, pesquisadoras sobre o orgasmo e sobre a resposta sexual humana para investigar o que é disfunção na sexualidade. E aí tem um percurso. E aí lá na frente vem uma outra mulher chamada Basson, e aí uma mulher que descobriu isso, que ela descobre que a resposta sexual humana é diferente dos homens para as mulheres. E aí eu quero que todo mundo aqui preste atenção, porque eu vou fazer um gráfico para a gente aprender essa resposta daí e para a mulherada ficar mais animada. Porque, assim, desculpa os homens que estão nos ouvindo, mas essa questão do orgasmo feminino, do clitóris, é uma vida muito mais gostosa nesse sentido do prazer, né? Então, assim, você vai ter todos aqueles estímulos: olfato, tato, paladar, escuta, né, visão. E aí você vai ter, a partir disso, um estímulo. A partir do estímulo, o seu corpo vai ter uma excitação. Nessa excitação, você vai ter uma resposta, né, de lubrificação, pênis ereto, peitos entumecidos. Né? Na mulher, justamente, a lubrificação, peitos entumecidos, batimentos cardíacos aumentados. Né? E depois da excitação, a gente vai para um ato sexual, que esse ato sexual pode ser eu comigo mesma, né, na masturbação, ou pode ser com uma parceria. Depois disso, vai ter um orgasmo. E depois disso, a gente vai ter um período de descanso refratário. Ou seja, o homem perde a ereção. Isso aí é uma resposta sexual masculina, que antigamente era que existia. E aí vem uma outra mulher, estudiosíssima da área, e descobriu que nós mulheres somos cíclicas. Que a gente tem um estímulo. E por isso, prestem muita atenção e conversem sobre isso. Nós, mulheres, não sempre temos um estímulo espontâneo. Muitas vezes ele precisa ser criado, provocado. E é provocado o quê? Pela forma que tratam a gente, pela forma que cuidam da gente, pela forma com que eu me cuido, com que eu vejo as situações. Por exemplo, está acontecendo alguma coisa, eu sinto alguma excitação, e aí eu vou lá me masturbar para ter um orgasmo. Então, ou eu tenho um estímulo, né, espontâneo, ou ele é criado. A partir disso, eu vou ter o período de excitação. A partir da excitação, eu vou ter o ato sexual, que pode ser eu comigo mesma, ou eu com alguma parceria. Depois eu vou ter o orgasmo. A mulher tem um período refratário se ela não quiser. Porque se ela voltar para o estímulo e ser estimulada manualmente, pela escuta, pelos desejos, pelas fantasias, ela volta para a estabilidade. Da estabilidade, ela vai ter de novo orgasmo e ela pode ficar naquele ciclo do que a gente constrói dos orgasmos múltiplos. Então, é muito importante que a gente entenda o que é uma resposta sexual humana, justamente para a gente ficar mais feliz mesmo, porque temos vantagens nisso gigantes. Tem idade para isso? Não. Qualquer idade é idade para isso. Né, desde que você escolha voltar para sua sexualidade, para o seu eixo. Hoje a gente fala de pessoas biopsicossociais sexuais e não só sociais, até ali termina. Porque nós nascemos e crescemos e morremos seres sexuais. Até quando somos pessoas assexuais, também somos sexuais de certa forma. E aí, quanto ao clitóris, né? O clitóris é um órgão que as mulheres têm, que tem mais ou menos 6 a 7 centímetros. O que a gente vê ali na vulva saindo é só a pontinha do clitóris. Aquela pontinha tem mais de 8.000 terminações nervosas. É feito puramente para o nosso prazer, para o nosso orgasmo, para a nossa diversão. Ele entra dentro do canal vaginal, esse clitóris. E quando a gente está muito excitada, ele dá uma inchadinha também. Então ele aumenta um pouquinho naquela parte externa e na parte interna.
e com algum tipo de penetração vai se estimular essa parede do clitóris, fazendo com que a gente tenha orgasmo também, né? Pode-se ter o orgasmo, né, vaginal também, o clitoriano, esse do cólon, né? Todos eles vão sendo estudados, todos eles ainda são questionados. O que não é questionado de fato é que o orgasmo é clitoriano, prazeroso e gostoso. Então, assim, a gente tem uma ferramenta que é isso. E aí, se eu puder acrescentar, eu acho que você vai acrescentar muito mais que eu, é pensar também que o prazer, ele não mora apenas no clitóris e nas Isso. sensações corpóreas. O prazer, ele mora nas emoções da gente. Uhum. E ele mora principalmente no nosso cérebro. Tudo acontece aqui. Né? A reação química para o orgasmo é uma reação química. Né? Por isso, por exemplo, que pessoas que têm algum tipo de deficiência, que não têm alguns movimentos, alguma coisa, também são Também passíveis de ter consegue isso. orgasmo. Isso. E por isso É. que a gente tem que treinar. Quanto Uhum. mais eu treino, mais estímulo eu tenho, mais eu consigo chegar lá. É. E outra, só para aliviar a pressão Mas é. também, nem sempre a gente vai ter orgasmo. E tá tudo bem também. O que é importante é que o processo seja prazeroso. Certo. Isso. É. Porque, exatamente. Exatamente. Porque às vezes acontece da frustração, né? Que aí não deve ficar com isso na mente. Porque é como você falou, o processo todo tenha sido. Uma coisa que eu acho interessante, no começo, como você falou agora, né? É predominante, assim, tá nas reações químicas, né? Cerebrais e tudo, com certeza. Porque é aquilo ali, assim, ele chega, ele vai, todos os estímulos, eles finalizam e iniciam no cérebro. Assim, o pensamento, a vontade, é tanto que o termo libido, né, o libido, assim, é um comportamento que ele é predominantemente dopaminérgico, ou seja, ele está ligado ao aumento da dopamina. A dopamina, assim, não fala serotonina é hormônio, né, o neurotransmissor do prazer, do bem-estar, ok, da sensação de bem-estar, pessoalmente, mas a dopamina é o do prazer propriamente dito, assim, de você estar motivado, estimulado. Então, existem situações que geram esse aumento da dopamina, que pode ser esses fatores externos, como o Web estava falando, mas existem situações que às vezes você pode dar uma ajuda. Na menopausa existem momentos que você pode, às vezes, estimular isso. A gente vai falar um pouquinho isso nas dicas mais para frente. Mas uma coisa importante que você estava, que eu acho que é importante assim falar, do que você estava comentando também ontem, né? Essa diferença da mulher 50 mais de agora para de anos atrás. Até porque, assim, hoje em dia já essa coisa, a mulher 50 mais, quer dizer, a mulher na menopausa, porque a gente diz 50 mais, não necessariamente ela está na menopausa, então ela está no climatério, com certeza. A não ser que ela tenha tido algo climatério tardio, alguma coisa. Mas entre 45 e 55 é esse período aí que a mulherada está entrando no climatério, que é essa fase de oscilação, ainda tem menstruações, mas passou a ter um ano sem menstruar, aí entrou na menopausa. Aí vem a mulher menopausada, e geralmente o pós, normalmente a gente chama a partir dos 60 anos. Mas a mulher, ela deixa, né, como a gente estava falando, ela deixa de procriar, mas não de criar. Então, ela está aí com tudo, né, com toda aquela mente borbulhando de ideias e tudo. E isso é importante, ela está continuando viva e tem muita vida pela frente. Essa é a mulher 50 mais de agora, que você pode comparar com a anterior, né, com a de 20 anos, como você estava conversando. Você falar sobre isso um pouquinho para mostrar essa relação também, né? Como a gente está num momento que é bem favorável, né? A mulher 50 Sim. mais. Pois é, e eu achei muito legal o que você falou no início da live, né? A mulher 50 mais não é o novos 30, novos 40, não. A mulher 50 mais é 50 mais. Mais A gente isso. tem a idade que tem, de Uhum. fato, né? E não é legal a gente quebrar mesmo esse tabu e esse medo, né? Do envelhecimento, né? Esse medo de mudar de fases, né? Pensar realmente numa mulher, em pessoas também que hoje, em 2023, tem uma gama de recursos para buscar saúde e que a gente tem uma vida muito mais longa também.
e pode ser muito mais prazerosa. Então, a mulher hoje de 50 a mais, ela tem outra vitalidade, outra energia, né? Muitas dessas mulheres estão se posicionando diferentemente na vida, né? As que são mães, por exemplo, os filhos estão saindo de casa ou já saindo de casa, que ela tem que retomar a vida para ela mesma. Nessa sexualidade vai sendo redescoberta, porque primeiro, se ela tem uma parceria, por exemplo, em casa, agora são dois novamente, né? E não três, quatro, cinco pessoas. Então ela vai estar ali brincando com ela mesma. Ela precisa, né, resgatar quais são os hobbies delas, os prazeres da vida dela, a sua individualidade. Outra, busquem grupos, né, de pessoas que estão passando pela mesma fase, pelo mesmo momento, porque a gente se sente muito mais acolhida e muito mais bem, entre aspas, normal quando a gente vê pessoas que vivenciam a mesma situação que Mesmas a gente queixas, também. exato. Então, essa mulher de 50 a mais, ela é uma mulher que uma grande parte dela vão estar, né, no momento profissional bacana, ou vão estar redescobrindo novas profissões, novos prazeres, mas ela vai estar muito mais ciente da sexualidade dela, o que ela gosta, o que ela não quer, então ela não vai aceitar qualquer tipo de relacionamento, qualquer tipo de pessoa. Ela vai aprender também que, diferentemente da época que era adolescente ou jovem adulta, que ela pode sim chamar pessoas para o sexo, né? Que ela não precisa ficar lá esperando no banco de espera. Isso é muito importante. A gente tem que protagonizar a nossa vida e escolher, e não ficar numa prateleira sendo escolhida também. Então, ter esse movimento proativo de buscar a nossa profissão, de buscar a nossa independência, de buscar o sexo e o prazer também, de fazer essas buscas em toda. Então, essa mulher de 50 a mais, ela vem diferente de 20, 30 anos atrás de mulheres que estavam nesse mesmo período, porque a gente, de fato, tem mais conhecimento e mais autonomia. Inclusive, eu vi uma pesquisa muito interessante, eu vou até ler para não perder o fio da coisa e falar errado. Foi uma pesquisa realizada aqui na América Latina, e aí eu acho que vai surpreender uma galera aqui, que de 78 a 80% das mulheres de 45 a 60 anos fazem sexo e têm sim prazer nas relações sexuais, né? Mulheres em menopausa ou em climatério. E geralmente a gente acha que é o contrário, né? Só Isso. que essa pesquisa ela acontece de forma inversa para as mulheres jovens adultas que ainda estão num período de descoberta e ainda estão aceitando muita coisa, ao invés de falar, não, eu gosto assim, eu quero assim, não, hoje nem afim eu tô de sexo. Né? Então, elas estão num período de uma maturidade, e de verdade, né? Que presente que é a maturidade, Com sabedoria da certeza. gente. É um Isso. presente, porque a gente se torna muito mais feliz, né? Muito prazeroso saber dar um não, saber dizer um sim, né? E dizer sim para nós E mesmos. entender melhor as coisas, algumas coisas também. Então, essa vivência mesmo, assim, você tem você se sente bem, você se sente bem, está bem, se sente, assim, vamos dizer, com gás, mas com um pensamento maduro, né? Assim, Exato. não se vê, você não se vê com esse nome, assim, com esse termo que às vezes é, né, do velho. Por isso que aquilo que a gente estava falando, do etarismo, né? Então isso não acontece. Quer dizer, existe isso, né? Mas que atualmente está se passando por isso com tranquilidade. Então, se a mulher quiser, às vezes você está falando muito de parceira e tudo, às vezes ela não está, ou mesmo que não seja casada, ou muitas estão, às vezes um casamento que não está dando, né, mais certo, está tendo coragem de mudar e de ter outras experiências, ou tendo um novo relacionamento, um novo casamento, assim, participando de situações, de eventos ou de estudos mesmo. Então, você vê muita coisa assim sendo feita por mulheres nessa faixa, sabe? Assim, porque nessa faixa e mais, assim, e 50 mais mesmo, 50 e 50 mais. Então, o que é que você fala um pouco sobre isso, essa questão do etarismo, disso aí? Como é que você vê aí? Uhum. Outra pesquisa interessante também, que de 50 a 50 estão aumentando o índice de divórcio,
justamente porque elas cresceram numa época de cultura e história que não importa se você era feliz ou infeliz, estava insatisfeita, se está maltratada, mal cuidada, você tinha que permanecer no relacionamento casada, né? E aí, essas mulheres estão se libertando também de relacionamentos. Nossa, tem até dica de livro que eu te falei para dar, que vai entrar justamente nesse tema. Sim. Que são mulheres que estão falando assim, poxa, eu tenho tanto pela frente, né? Eu me conheço tão bem, por que eu vou aceitar pouco e migalhas no relacionamento? Então elas começam a descobrir isso. E, gente, de verdade, estar bem, tá tudo bem, né? Estar sozinha, né? Não ter um relacionamento, acabar um relacionamento se dentro do diálogo dele não foi possível melhorar esse relacionamento, tudo bem terminar essa outra fase, né? E de verdade, se eu puder dar um conselho, e é um conselho mesmo, sempre abra o peito para receber amor e felicidade, né? Não existe idade para amor, não existe idade para uma parceria, não existe para você pausar e não estar feliz. Existe muita vida para você ser muito feliz pela frente. 50 a mais é o início da. Que a gente fala, né? Por exemplo, a era da loba, mas eu dizer que é a era da mulher completa, né? Que ela tem lá um autoconhecimento bom. E investir no seu amor próprio, né? Nesse sentido daí. Então, é esse período de relacionamento que ela também está se redescobrindo e mudando alguns posicionamentos, né, Luciana? Isso mesmo. E isso que chama muito, às vezes você vê em livro, né? Essa coisa da mulher loba. E aí? Uma mulher loba, né? Ela justamente é muito interessante nesse comparativo que a mulher loba ela anda em Idade matilha, da mas ela loba, tem né? um quê? Então ela anda na matilha, mas ela tem um quê de solitude. E solitude nada mais é de eu estar bem comigo mesma no meu percurso, né? Nada mais é Opa. basta, né? Eu quero tudo. Eu quero estar bem na minha vida. É uma idade de libertação, né? De ganhar o mundo também. Então, essas mulheres de 50 a mais, elas fazem de redescoberta, posicionamento de protagonismo mesmo da vida, né? Elas estão ali Eu protagonizando. vou fazer aqui uma parada só para. Você está me vendo bem? Tô lhe vendo bem, Você sim. está De vez me em quando vendo tá bem? dando uns lapsos de imagem, mas está continuando igual a imagem. Não, eu estou lhe vendo, eu vou perguntar aqui ao pessoal. Eu estou assim, eu tô lhe vendo bem, mas às vezes está congelando. Fica meio que dá uma travadinha, mas eu consigo escutar. Assim, eu consigo escutar o que você está falando. Eu vou perguntar Sim. aqui só se o que é que só se alguém está pronto. Pronto, exatamente. Perguntar se vocês estão ouvindo e vendo bem. Porque às vezes quando acontece isso, geralmente alguém já põe aí, não estou ouvindo, alguma coisa assim. Ninguém falou. Não sei se a gente vai. Essa última informação que você falou, como a gente estava falando disso, da solitude, travou um pouquinho. Eu não sei se as pessoas escutaram. Talvez seria bom repetir o que a gente estava falando, né? Sim, Você estava dizendo sim. aí. Eu acho que o que é que você acha? Está aqui falando, ouvindo. A doutora Fátima está ouvindo e vendo bem, então pronto. Então tudo ok. É. Então tudo Não, certo. e se dá uma Então, todo mundo travada e não ouviu. precisa nem perguntar, né, Luciana? São muito Isso. bem-vindos para estar aqui participando mesmo, né? E é um momento que é pra gente ser sem vergonha, né? Conversar. Isso mesmo. Mas, Então, oi, Ana Silva, nutricionista. Vamos aqui perguntar o seguinte. Nós falamos nessa questão de buscar soluções. Então, é fato, lógico, existem pessoas que pode ser que mulheres aí não tenham, né? De repente, alguns, porque os sintomas, os sinais e sintomas da menopausa, muitas vezes eles não é que a pessoa, às vezes, por exemplo, a pessoa que tem fogacho, que tem dificuldade de dormir, então essa pessoa não está muito apta para fazer porque ela está cansada, ela acorda de noite com calor, às vezes, os sintomas, muitas vezes, os sintomas que do entorno, da irritabilidade, né, mesmo
às vezes, do choro fácil, isso também atrapalha, isso também diminui, a probabilidade diminui também a questão do desejo sexual, da libido. Então, a busca por soluções, né? Então, assim, o momento que essa pessoa, normalmente a gente diz, a mulher ela vai no profissional de saúde que participa sempre da vida dela, que é o ginecologista. Nesse momento, né, já com o foco mesmo em saber realmente como é a questão, né, da menopausa, as dúvidas. Muitas são esclarecidas, mas às vezes falta algo que ela mesma não leva dentro do consultório, ou do gineco, ou do endocrinologista, foca muito na reposição hormonal, que é importantíssima quando a mulher ela pode fazer a reposição, ela tem indicação e ela não tem, e ela, né, quer fazer, é um mecanismo assim, maravilhoso. Mas tem mulheres que não podem porque é um histórico de câncer, porque ou algo, ou de repente não querem, e você tem outras possibilidades. Ok. Mas essa mulher, em que momento assim ela deveria, não só, né, na menopausa, mas assim, buscar o profissional, a sexóloga, né? Porque muitas vezes assim, as pessoas, eu vou buscar esse profissional em que momento? Eu tenho que ir só, eu tenho que ir com meu esposo ou com o meu parceiro. Isso eu estou falando assim, a gente está falando nesse viés, mas eu vou perguntar também assim, as soluções ou as dicas depois para você compartilhar para melhorar essa sexualidade, né? Para manter essa sexualidade ativa, né? Que é extremamente benéfico isso. Mas nessa primeira pergunta, assim, em que momento, Eva? Uhum. Em que momento buscar? Eu vou falar algo bem clichê, né? Busquem ajuda, busquem profissionais da saúde. Sempre quando as coisas estão mais calmas e organizadas e você está começando a sentir alguma coisa, busque ajuda, né? Você pode buscar ajuda sempre, sempre mesmo. Geralmente, a gente busca ajuda, e aí eu boto a gente porque eu me incluo nesse bolo, estamos em processo de aprendizado, né? Quando a casa está caindo, quando o telhado está cheio de goteira, quando a gente está no desespero. E tudo bem, vai começar um processo a partir disso. Mas pensei como é muito mais gostoso se a gente começa a cuidar, né, dos sintomas lá atrás de forma preventiva, para que se não tenha esse grande boom, esse grande estresse e desespero na hora que está tudo bagunçado. Então, o momento correto de buscar ajuda é de forma preventiva mesmo, né? Outra, na sexualidade, quando a gente estuda, né, psicoterapia sexual, tudo isso, nós somos profissionais habilitados em educação na sexualidade também. Então, nem sempre você precisa buscar uma terapia sexual quando existe um problema, como, por exemplo, falta de orgasmo, dor na penetração, dificuldade de penetração, um vaginismo, né, com a contração involuntária da vagina, nos homens, disfunção erética, ejaculação precoce, tantas coisas. Muitas vezes você pode procurar um profissional da sexualidade também para tirar dúvida e perguntar, né? Olha, está acontecendo isso comigo, é assim mesmo? Tem alguma coisa errada? Né? Eu não aprendi como é que funciona, sei lá, o orgasmo. Como que isso funciona? Né? Você pode me explicar? Então, assim, buscar esses profissionais em termos de educação e sexualidade também. Hoje a gente já entende que educação e sexualidade é algo que previne, por exemplo, abusos, né, que previne também relacionamentos tóxicos e abusivos. A gente aprende o que é amor de fato, o que é um relacionamento saudável. Então, existem várias questões sobre isso. Outra coisa dentro dessa busca, né, da terapia sexual é você pensar em melhorar também essas suas queixas e as suas dores, né? Então, no primeiro momento, você pode procurar de forma individual. Se é uma questão que está acontecendo no casal, busque em casal também. E o profissional vai saber melhor direcionar, né, esse processo que a gente vai juntos, né, de mãos dadas, não é um processo solo. Né? A vida é sempre social, né? Então a gente precisa do outro para chegar onde a gente quer. Ninguém chega lá sozinho. A não ser quando você se masturba, você vai sim chegar lá sozinho. E que bom, né? Isso é muito legal pensar nesse aspecto daí.
né? Com Então, certeza. tem essa questão daí. E aí, Luciana, você repete de novo a outra parte da pergunta, porque eu perdi, por favor. Não, foi isso aí mesmo. Assim, que momento, né? Ela é interessante que a mulher, a gente, apesar de estar falando mulher climatério, menopausa, mas como você disse, né? Geralmente a gente procura quando está no aperreio, mas assim, que momento o profissional, porque foi para o ginecologista, né? Ou para o endócrino, essa questão do pensamento da reposição, né, ou alguma dúvida, mas muitas, às vezes lá no consultório não é essa parte do. Às vezes é até informada, a questão do libido e tudo, mas muitas vezes o profissional, né, o gineco, ela às vezes até encaminha, indica, não, é interessante você, né, conversar com Sim. um sexólogo, isso, assim, mas às vezes, né, de repente não acontece, e a pessoa, e a mulher mesmo, não, às vezes não atina para esse profissional. Assim, sabe que Uhum. existe, mas será que é esse profissional que eu procuro? Então, assim, é isso que eu estava perguntando, assim, como ela Sim, chegar, sabe? sim. Então, ela chega realmente nesse viés, né? De entender que tem um incômodo. A partir desse incômodo, saibam que tem profissionais que podem ajudar. Outra coisa importante, vai para o consultório de qualquer médico, né? Endocrinologista, ginecologista, odologista, quem for. Alguns médicos estão prontos, né, para receber essa demanda de sexualidade. Se seu médico não sei sobre sexualidade, fale sobre sua vida sexual se você se sentir à vontade, porque isso faz parte da sua saúde. Então, leve essas questões, né? O exame clínico não é só clínico, ele também é emocional, de certa forma. E a Claro. gente precisa dessa saúde integral, né? Emocional, Uhum. ligada ao fisiológico. Não existe mais hoje aquela demanda de isso é psicológico, isso aqui é fisiológico. Uma coisa leva a outra. É, Né? Se eu tenho algum distúrbio hormonal, esse distúrbio vai me causar algum prejuízo emocional que vai virar uma bola de neve se eu não cuidar. Então, com sempre certeza. buscar ajuda. Outra coisa importante, como eu lhe falei, né? A gente não faz nada sozinho. Desce sozinho, fazer sozinho, que a gente atinge nosso orgasmo mesmo. Ótimo. Uhum. Fora isso, a gente trabalha o tempo inteiro de equipe multidisciplinar. Então, a gineco vai trabalhar com psicólogo, vai trabalhar com físico, vai trabalhar. Então, a gente vai ter esse equipe Essa cuidando de equipe, você. isso. Né? E como Uhum. é bom ser cuidado. Então, se permita cuidar, sabe? Cuidar da saúde mental, cuidar da saúde física, cuidar da saúde de alimentos, né? Não é luxo, gente. É prevenção mesmo. É vida. A gente precisa de vida saudável pulsante para se Uhum. posicionar. Né? Outra coisa muito importante que você comentou, né? No climatério, na menopausa, tem alguns sintomas, e até mesmo, né, numa vida que você ainda está reprodutiva, vão ter alguns sintomas que vão cair libido mesmo. É. E tudo bem quando esse libido Uhum. cai pontualmente nesses momentos. E aí é muito importante escutarmos nosso corpo, entender o que está acontecendo e respeitar, né? Por que você faz sexo? É a pergunta que eu fiz lá no início. Não faça sexo só porque o outro quer. Né? Então, chegou naquele momento que você não dormiu bem, que você está cansado, não está afim, e aí vem a sua parceria lá te cutucando para alguma coisa, vira e fala muito honestamente: olha, hoje eu não tô afim, não, viu? Não inventa, gente. Tô com uma dor de cabeça, aconteceu. Não inventa. Uhum. Fala a verdade. Não é tão importante no relacionamento a gente ter essa intimidade de falar a Por isso a verdade pro importância outro, de o outro acolher. conversar, né? Isso. Exato. Não, e aí tem um conceito que eu adoro, Luciana, que é da intimidade. Né? Intimidade Sim. não é ser íntimo e falar, ser íntimo é eu poder olhar para o outro, me despir, literalmente, né, de roupa, de emoções, o outro saber que eu tenho defeitos, que eu tenho problemas, que eu tenho dificuldades, e não é nem ele aceitar isso, é ele compreender isso e me Uhum. receber como eu sou e acolher tudo isso em mim e eu olhar para o outro da mesma forma. Isso é intimidade, né? Isso a gente está falando de É. conexão. Né? Uhum. Intimidade é Conexão. poder me Pronto. despir o outro sem medo do outro estar lá me julgando e me Uhum. matando de alguma forma. É. Né? Qualquer Acho que relacionamento que mata quem a gente é, que tira é nossas qualidades, é um relacionamento que a gente precisa repensar. isso. E eu acho que você falou a palavra, acho que mais do que intimidade, essa coisa. Uma coisa leva a outra, a conexão. Isso aqui eu acho que é a palavra-chave. Então, dentro disso que a gente está conversando e tudo, quais são os recursos? Porque, assim, existe, né, lógico, a reposição hormonal é um recurso
e que ajuda, ok, mas às vezes também não é tudo. Às vezes existe o recurso, né? Uma fitoterapia, a própria, isso tudo ajuda a manter a sexualidade ativa, que isso é importante. Porque, como a gente mesmo falou, você mesmo falou, né? A resposta sexual ela é genital, é cerebral, e a fantasia e a motivação é sempre importante, né? E quando você tem a fantasia com a informação, melhor ainda. Vixe. Então, né? Então, assim, a dica aí para você sugerir assim, para essa questão da exploração, dela explorar o corpo, né? Assim, se adequando à nova fase, que recursos existiriam? Eu sei que existe aí, a gente pode, eu falo, você vai falar também, essa questão de creme, cápsula, a fisioterapia pélvica, né? Os vibradores, a fantasia. Então, o que é que você fala também disso aí? Né? Porque às vezes é bacana, precisa mesmo utilizar. Precisamos sim. E outra, né? Quebrar esse tabu. Qualquer brinquedo, né, sexual está substituindo parceria. Não está substituindo, está somando, vai ser bom para os dois. Ah, vibrador é só para mulher. Não, vibrador você pode pegar, por exemplo, e estimular o corpo da sua parceria. Né? Que gostoso, uma onda de vibrações de tudo isso. Alguém até colocou aqui pompoarismo, eu vou falar, Ana, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso também, já que você citou, Ana. Mas, assim, de recursos. Né, conheçam, lembrem que você tem um órgão incrível, que é o nosso cérebro. Então, invistam leituras eróticas, né, filmes. A gente estava até conversando ontem, é muito bom abrir os olhos para isso. Quando a gente fala em erótico, a gente não está falando de pornográfico. A gente está falando de gostoso de ser visto e escutado. Então, entenda o que você gosta de ver. Você gosta de ver beijos mais quentes, você gosta de ver cenas de sexo, você gosta de ver cenas de conquistas. Às vezes, sei lá, você está assistindo e aí passa muito romântica e aquilo te excita. Então, coloca aquilo ali na sua caixinha de ferramentas de coisas que te excitam. Sim, encontros eróticos, né? Filmes que você acha que podem ser gostosos. Mas, primeiramente, nada como você fechar os olhos e começar a criar uma história consigo mesma, numa cena, ter repertório para isso. Outra, exista no seu corpo, nosso segundo, né, órgão, né, responsável pelo nosso prazer é a nossa pele. A pele ocupa o corpo inteiro. Então, aprenda seus pontos de prazer, pontos de sensibilidade, tipos de toque que você gosta, né? Outra coisa que eu acho muito importante, que eu ainda não falei aqui. Vamos exercício agora que está aqui. No dia a dia, quando a gente vai para a faculdade, para o trabalho, né, cuidar da casa, você dorme, você está se organizando lá no dia. E aí você começa a pensar, que roupa que eu vou usar? Eu vou usar esse perfume aquele? Quais são as minhas listas do dia? O que eu tenho que fazer? Vai fazendo todo um checklist. Começa a fazer um checklist do sexo também. Aí hoje eu vou usar uma lingerie pra mim, não é pro outro, tá? O outro vai ter a consequência de gostar daquilo ali, por exemplo. Mas se vistam da lingerie que vocês gostam. Ah, a lingerie bege é ruim. Não, se você gosta, ela é ótima também. Use aquilo que você se sentir bem feliz com o seu próprio corpo. Começa a criar esse cenário, né? Ah, eu vou usar a lingerie tá, que eu me sinto bem feliz. Nossa, eu vou mandar uma mensagenzinha aqui pra minha parceria para criar um estímulo, né? Então, começa a criar um clima sexual para você, que no final do dia pode ou não acabar em sexo. Mas esses jogos eróticos de aparece, some, né? Não tô falando de jogos emocionais, não. Aparece, some nas mensagens, de conversa, de troca, né? De tocar safadeza, né? De ir no ponto que o outro gosta. Então, você começa a fazer uma programação do seu dia para subir essa libido também. Libido é algo que tem que ser praticado e exercitado. Cada vez que você utiliza menos isso, mais você está deixando isso de lado, mais você vai perdendo prazer na vida. Então, fazer esses resgates mesmo. Então, são uma gama de ferramentas. Eu começaria com o autoconhecimento, né? E invista nisso que a gente estava conversando aqui na live. Quem está chegando agora, a gente fala um pouquinho sobre resposta sexual, sobre clitóris, sobre prazer, sobre orgasmo. Aí depois você vai lá, rebobina e volta para assistir isso daí. Mas, tipo, invista, né, no seu prazer, no seu orgasmo, nos seus critérios de prazer, para quando você chega para o outro, esteja sozinho, você possa ir
se organizando. Nesse sentido também é muito importante. Então, são dicas muito básicas, mas muito pontuais. Se você começa a colocar no seu dia a dia, você começa a ter retorno. Outra, invista em exercício físico. Exercício físico te dá prazer, lhe dá vitalidade, lhe dá vontade de estar ali fazendo, né? Porque sexo nada mais é também que exercício físico, de certa isso. forma. Então, esteja preparado para isso. Né? E eu não estou falando nem de performance. Eu estou falando de você estar lá com respiração bem boa, com você concentrado em você mesma. Aproveita também o momento do sexo para ser um pouquinho egoísta e se priorizar no prazer. E aí você partilha com o outro, porque tá tão gostoso que o outro recebe aquilo. Mas a gente tem essas pequenas coisas no dia a dia que vão somando no final das contas, para que você tenha uma vida sexual satisfatória mesmo. E eu acho que você, assim, nessa hora que você fala aí do exercício, né, do exercício físico, entra, às vezes é necessário, até porque às vezes acontece essa questão da incontinência urinária, né? Mas a fisioterapia do assoalho pélvico, né? Alguns movimentos que até, independente, mesmo não pensando muito na questão, né, da bexiga baixa e tudo, mas dado o movimento de você contrair, né, movimentos durante durante e antes mesmo, que é isso que é muito utilizado também na fisioterapia pélvica, né? Que eu acho que também engloba o que a Ana estava perguntando aí do pompoarismo. Sim. Não sei se... Isso é bem importante, né? Gente, perder a urina não é normal, tá? Então, assim, qualquer pessoa que esteja escutando a gente, que está com perda de urina, ao espirrar, a fazer mais força, procure a ajuda de um profissional da fisioterapia pélvica, que esse profissional vai te ajudar nisso daí. Né? Essa perda que a gente vai tendo é justamente pela falta de exercitar o nosso assoalho pélvico para fortalecer. O assoalho pélvico nada mais é que uma malha, né, que sustenta todos os nossos órgãos que ficam ali, né, no ventre da gente. Então, ele precisa estar fortalecido para sustentar, porque com o peso da gravidade as coisas vão caindo mesmo. Então, a gente precisa desse ajuste daí. E aí vem, por exemplo, o pompoarismo. Muita gente fala sobre o pompoarismo, muita gente fala sobre esse exercício, né? E em terapia sexual, na fisioterapêutica, a gente vai conversar sobre isso também. É indicado para todo mundo? Sim, não, depende. Porque, por exemplo, uma mulher que tem vaginismo, que tem dispareunia, ou seja, vaginismo é quando ela faz uma contração tão forte da vagina que ela não consegue nenhum tipo de penetração, nenhum exame, por exemplo, do ginecológico. Né? E aí, se é passado para essa mulher um exercício de pompoarismo, sem fazer essa avaliação do assoalho pélvico, o que ela vai fazer? Contrair mais ainda essa musculatura. Isso. E aí ela vai ter mais prejuízo. Então, assim, pensar em pompoarismo, pense antes em fazer uma avaliação com o físio pélvico, que o físio pélvico vai te ajudar nisso daí. Mas a gente, de fato, precisa fortalecer essas musculaturas do períneo. A gente não malha braço, malha barriga, malha perna, né? A vagina também precisa de um exercício, né, para ser organizada e até aumentar, né, a lubrificação, aumentar a resposta sexual também, aumentar as contrações. A dispareunia é quando você vai ter dor na relação, que pode vir ou não junto com o vaginismo, né? Quando você tem uma penetração e você sente muita dor. Dor também na relação sexual não é normal. E aí eu posso usar livremente o termo normal mesmo, porque não é normal mesmo. Então, tá sentindo dor na relação, tá com dificuldade em alguma coisa, busca uma gineco para avaliar, busca terapia sexual, busca fisiopélvica para te ajudar. Né? O sexo é para ele ser sempre prazeroso e gostoso. É para sempre ser divertido e leve. Isso. É para sempre ter elementos mesmo que você vai buscar prazer. Né? Sexo a gente faz hoje por prazer, não por obrigação. Então, são formas da gente pensar sobre isso. Alguém fez algum comentário aqui? Atividade física, Ana falando da atividade física, né? Que alguns falando que o Pilates, por exemplo, no caso, provavelmente, a atividade física, Pilates, musculação, assim, vão trabalhar alongamento para os movimentos e também força para determinadas posições aí, né? É isso aí, Ana. E Flávio, que é personal, também que é educador físico, também disse isso. Porque às vezes, muitas vezes, a gente fazendo o agachamento, aquele agachamento, o agachamento completo, que chama, né? A barra, agachamento livre, no exercício de perna, você quando faz isso, como se estivesse ficando de cócoras, né? Você sente aquilo alongando.
e de qualquer forma você sente ali embaixo, nessa região, na região mesmo íntima, você sente mesmo algo, alguma coisa ali você sente no momento do exercício. Então, isso também já está uma forma é uma forma de trabalhar essa região, né? É uma forma. E sabe o que eu acho, Luciana? Conversem com os profissionais de educação física, com os profissionais de Pilates, porque nem sempre isso é instruído. Porque, por exemplo, quando a gente vai fazer força, né, em algum exercício, a gente solta a respiração. Quando a gente não está fazendo força, a gente inspira. Vai fazer força e expira. Isso deveria acontecer também com a contração da musculatura do assoalho pélvico. E peça, né, pergunta, o que eu faço com o assoalho pélvico nesse exercício aqui? Né, se tem instrução. Tem alguns profissionais que têm vergonha porque não se é falado. Né? E lembre, vocês têm conhecimento anatômico de fisiologia, como é legal você poder instruir o seu paciente, né, o seu cliente, o seu aluno, a exercitar essa musculatura também, né? O como exercitar de forma correta. Porque com o tempo a gente desaprende a fazer certas coisas, né? É que nem respiração mesmo. Se você observar um bebê, uma criança, ele vai estar lá na respiração abdominal bem tranquilamente. Com o tempo, com boleto, com estresse, com problemas, a gente suspende toda essa respiração, ela fica curta e torácica. Então a gente tem que aprender a descer essa respiração daí para que ela volte a funcionar o diafragma corretamente, para que o corpo funcione corretamente. Isso tudo influencia no sexo, por exemplo. Reaprender a respirar, reaprender o movimento de contração e descontração, relaxamento. Tudo isso a gente pode, né, nos profissionais que a gente frequenta, tirar essa dúvida. Né? E tudo bem também não saber sobre todas essas informações, porque nem sempre a gente estuda. E aí, melhor ainda é falar, olha, eu não sei isso não, mas eu vou pesquisar e vou te falar, né? E aí começa a trabalhar de uma outra forma. E é interessante, porque assim, hoje você vê muita mulher mesmo, assim, nessa faixa etária que a gente está conversando, né, 50 mais, em academias, e às vezes a preocupação lógico, também é o bem-estar, é a questão mesmo da saúde voltada para a estética, para a funcionalidade daquele músculo, né, para você poder, né, tá fazendo várias coisas, como você falou, né, você poder se abaixar, né, um videozinho que você estava falando, né, comenta aí, não terminou, que a gente acho que é bacana aquilo, né? Da importância do exercício físico para a mulherada, para qualquer pessoa, mas principalmente para essa fase que você vai assim, você, de qualquer forma, é um envelhecimento. Você quer uma longevidade, você está envelhecendo, não é? E aí? Está envelhecendo, mas você quer uma longevidade, mas que seja saudável, que você possa estar bem. Ponto. Exato. Ter autonomia, né? Esse envelhecer com autonomia. Esse videozinho, quando eu encontrar a Luciana, eu vou postar e vou lhe marcar também. Mas é assim, né? Uma pessoa mais idosa fazendo agachamento com aquele peso aqui, né? Segurando no tórax, por exemplo. Aí depois aparece essa mesma pessoa sentando e levantando do sofá sem um apoio, sem curvar nada, né? Outra pessoa segurando o peso para cima e para baixo. E depois a pessoa vai lá, pega a sacola de compras e bota no armário. Né? Então, a gente pensar nessa questão de saúde global mesmo. A gente precisa ter um corpo saudável para ter autonomia. Né? Hoje a gente sabe que a gente tem um envelhecimento muito mais prolongado, a gente tem muito mais tempo de vida e longevidade. E como é importante a gente ter saúde e autonomia. Porque também a perda de autonomia, a perda de libido, as perdas e prejuízos que a gente vai tendo vão deixando realmente tristes, né? mais introspectivos, mais sem conversar. Então, busque ajuda para esse período de vida ser cada vez mais saudável. Para a gente cada vez mais ter prazer em estar vivo e ter nossa autonomia de vida mesmo, né? Poder compartilhar isso com os amigos, poder brindar mesmo saúde e vida. Nada mais prazeroso do que, inclusive, nada mais prazeroso do que uma mulher que se olha no espelho, se reconhece, se sente bem, tem saúde, tem conhecimento de si, porque ela continua na vida com um poder que, de verdade, gente, se vocês pararem para observar na rua, as pessoas andando, vocês vão ver aquelas pessoas que se conhecem muito bem, que se dominam, que cuidam da autoestima. A autoestima não é uma constante, existem altos e baixos no dia a dia, e é isso mesmo.
Mas assim, vocês vão ver essas mulheres que se conhecem bem, que são muito apropriadas dela mesma, exalando isso. São aquelas mulheres que você olha assim, se encanta, É, né? Então começa a se vestir de você mesmo para você ser uma mulher dessa, né? é. E outra, apoie a sua amiga e as outras mulheres para que elas sejam assim também, né? Uhum, Cuidem uma das outras. Nada isso, como mulheres que se cuidam, né? com certeza. Então, você falou aí da fisioterapia, né? Da questão mesmo da fisioterapia do assoalho pélvico e do exercício, a gente comentou. E ligado assim, eu vou falar dos assim, vibradores, mas dos brinquedos, né? Dos brinquedos eróticos, como são conhecidos, né? Normalmente vendidos em sex shop, essa coisa de frequentar as sex shops, que às vezes, né? Antigamente ela até mais, as pessoas tinham mais vergonha, elas eram escondidas atrás de lojas de íntima, na parte de trás, essa coisa assim, mas hoje não, já existe de rua mesmo. E tudo ok. Ligado a isso, né? Que normalmente se lembra muito de vibradores, aquela questão, até daquele filme mesmo com a engraçada, a Ingrid, né? Ingrid Guimarães, Ah, aquele filme é muito né? bom. Engraçado. Então, assim, esses exercícios bacanas, assim, esses brinquedos, porque as pessoas também falam assim, dos brinquedos ou fantasias, o que assim, se realmente assim, de repente saudável, somente às vezes funcionar só com isso, ou se a pessoa gosta, pronto, acabou. E isso é uma pergunta. E a outra, até porque eu lembrei aqui, eu vi Fabi entrando, é essa questão do tântrico, que muitas pessoas têm isso, esse pensamento, né? Da massagem ou do o que é o sexo tântrico, ou se isso a gente é uma coisa, claro, pode ser em qualquer idade, mas como a gente está, assim, são outras ferramentas para essa mulher. Uhum. São outras ferramentas, né? Sobre brinquedos eróticos. Gente, se você tem vergonha de um sex shop, vai no sex shop virtual pela internet. Mas assim, vão olhar o que tem no mercado. Tem tanta coisa. E eu até brinco, né? Tem de tudo, de todos os sabores, cores, gostos, jeitos, formatos, né? Não necessariamente, por exemplo, um vibrador, por exemplo, é um pênis, né? Ele pode ser um brinquedo, ele pode ser, sei lá, ser rosa-choque, verde-limão, ter vários formatos. Mas, assim, adentrem esse universo, porque investir em brinquedos eróticos é você também investir na sua saúde sexual. É você experimentar orgasmo diferente, é você experimentar toques diferentes. E aí você fez uma pergunta muito legal, não é só isso, como que é isso? Tipo, brinquem com esses brinquedos eróticos, higienizem eles muito bem, inclusive, isso é muito importante para não trazer algum prejuízo de inclusive, isso é muito, muito importante, pouquíssimo falado. Mas também não se habituem só no brinquedo sexual, né? Só no vibrador, só na prótese, só no que for. Porque o corpo da gente, lembra, tudo é treino. E se você começa a treinar o seu corpo, o seu clitóris, só com um estímulo específico, aquilo ali vicia. Se vicia, uma hora você vai ter que aumentar a dosagem. Se aumenta a dosagem, uma hora você perde muito da sensibilidade. Então, o melhor brinquedo erótico que a gente tem são as nossas mãos. São os nossos toques com nós mesmos. Então, assim, vai lá, brinca com um estimulador, com um vibrador, mas tire aquele estímulo também e volte a usar suas mãos. E aí você pode brincar com isso daí, para não causar depois um vício e virar uma questão mesmo de alguma disfuncionalidade. Então, a gente tem que usar com moderação e faz sentido. Mas usem à vontade, né, sobre isso. E aí, sobre Mariana. o Tantra, eu não sei nem se o Fabi ainda está aqui, mas seria muito legal até uma live com o Fabi para falar sobre Tantra, né? Pode Mas combinar. todo mundo, quando pensa em Tantra, pensa logo na massagem, né? Que vai ter a masturbação, que vai ser erótica e tal. Gente, o Tantra é uma linha de espiritualidade que tem a ver com meditação, com conexão com o corpo, com autoconhecimento, com liberação da energia sexual. E aí eu volto lá para o início da live, né? Sexualidade é muito mais do que sexo. É como a gente busca afeto, amor, cuidado com nós mesmos e nos relacionamos com o outro. Então, o Tantra, ele tem uma magnitude gigantesca,
né? Ele não é genital, ele não é só sobre sexo, ele é sobre meditação, conexão com você mesmo, sobre autoconhecimento, sobre várias outras coisas. Então, quando você pensa em Tantra, tira esses mitos daí do que vai ser, né, para vivenciar uma outra experiência em outro nível de autoconhecimento, né? Aquela outra parte do Tantra que todo mundo fala é uma parte Uma de um parte. todo, mas não é Isso. o todo. O todo é muito mais profundo. E a gente está falando sobre conexão de mim comigo mesma, sobre conexão com o nosso corpo, né, com a nossa energia da Kundalini, com todas as outras coisas. Mas é pensar de forma muito ampla, né? Então, toda vez que a gente falar Tantra, esquece aquela parte que te contaram e vai para o novo. Aprende que o Tantra é muito maior, né? O Tantra é espiritualidade. Ótimo. E a gente falou os brinquedos, o que é que pode ajudar, né? Você falou até no início, né? Os hidratantes, assim, os hidratantes que você pode, né? Os hidratantes que são comestíveis e tudo, essa questão, o ressecamento vaginal, a, a dor que às vezes pode acontecer, muito por esse ressecamento que gera nela fica mais gera a dor no alto da penetração. Então, existem, né, possibilidades como os lubrificantes, né? Então, lubrificantes vaginais é muito comum assim, recorrer, não só nessa fase, mas assim, principalmente nela, porque a lubrificação fica, às vezes, reduzida, apesar de também poder ser estimulada. Com a excitação, vem, né, as glândulas para liberar o muco e a secreção vaginal. Mas, às vezes, você precisa, né, às vezes, até como a gente tem conversado, às vezes não se olha muito para essa região, que pode Sim. ser, existe, né, a estética íntima. Que às vezes você pode fazer um clareamento nessa região genital, nos grandes e pequenos lábios, você pode na região anal também. Então, melhora a textura da mucosa, da pele mesmo que envolve. Existem já aparelhos que alguns ginecologistas ou dermatologistas também utilizam para melhorar o aspecto. Existem até cirurgias, né, que às vezes são feitas com relação a tamanho de lábios, que às vezes precisa ser às vezes tem essa necessidade para gerar mais prazer e tudo, que assim, existem, agora é porque muitas pessoas não olham, então não olham nessa fase da menopausa, com a queda hormonal, o estrógeno, o pH da vagina ele fica mais alcalino, o odor fica muitas vezes um pouco diferente do que comumente era, e isso também pode assustar. Não é nada patológico, é algo que é normal. Que às vezes é difícil, a mulher pode ficar com vergonha do parceiro por conta disso. Então, existe possibilidade de algumas, por exemplo, o próprio ácido hialurônico, né, intravaginal, que pode ser utilizado com o óleo, com óvulos ou cremes, com a camomila, com óleo de coco, grau farmacêutico, assim, eu reforço muito que não é óleo de coco de comida, hein, pessoal? Porque tá aí, não é para utilizar esse produto. Existe o óleo de coco, grau farmacêutico, que é para uso, que é o uso como medicamento, que na realidade ele é um produto para ser utilizado com outra finalidade. Então, isso favorece o conforto e, consequentemente, você vai ter um conforto na hora da relação. É muito mais fácil você querer que aconteça das outras vezes. E você pode utilizar, né, em sexo oral e tudo. E eu estava até conversando, dizendo, que foi lançado uma substância chamada de John Spence, que ele é do óleo de jambu. Então, você utiliza, né, na região vaginal, e além de você poder fazer o sexo oral e também lubrificar, vai gerar aquele formigamento, né, aquele entumecimento dessa região, e você sente como se fosse, não é um dormente, assim, dá fica meio que tremendo, né? Que é o do jambu, que é aquela fruta do do norte aí do Amazonas. Então, assim, é interessante. Existe, assim, as pessoas perguntam, muitas perguntas, e a testosterona pode ser utilizada com prescrição? Pode, mas tem pessoas que têm uma resposta, tem outras mulheres que não têm uma resposta, mas possibilidades existem. Existem possibilidades, às vezes, como assim, a gente conversando, que eu acho que é interessante, assim,
a Ana está falando aqui, exato, óleo essencial, tá aí, ó, o óleo essencial de orégano, o óleo essencial de coco, quer dizer, o óleo de coco, grau farmacêutico, com o óleo essencial de orégano e o óleo essencial de melaleuca, melhora aí o odor e previne fungos. O óleo de coco ele tem ação na prevenção de fungos, e a melaleuca ela tem ação antimicrobiana e tudo. Então, são formas, porque assim, existe essa coisa do desodorante íntimo, tem que ter muito cuidado, porque nem sempre é interessante, né? Papel higiênico com cheirinho, porque isso muda realmente o pH, altera, né? Normalmente, aí você pode desenvolver uma candidíase de repetição sem necessidade, você podendo utilizar, né, de forma orientada outros elementos. E eu quero reforçar, assim, só abrindo aqui, mostrando que a gente falou que é uma possibilidade, são fitoterápicos, sabe? Porque muitas pessoas, às vezes, têm e realmente existem fitoterápicos, gente. Por exemplo, a maca peruana é muito interessante. Ela tem uma resposta muito boa para a mulher, mas ela precisa ser padronizada naqueles elementos. E uma coisa importante assim que eu quero reforçar, que eu achei assim, muito bacana, na ereção clitoriana, que é o grande prazer da mulher, um aminoácido chamado de arginina, que ele tem você pode ter esse benefício, pode lhe ajudar. Então, isso é interessante. E existem elementos que a gente escuta muito, né? O tribulus terrestres, ele tem uma ação melhor na mulher do que no homem. O panax ginseng, a mucuna, a ashwagandha, que são adaptógenos. Tem elementos que ajudam a vasodilatação. Existem fitoterápicos que realmente você consegue ter uma resposta positiva. Eu estava conversando com a Hebe, a gente estava falando ontem, por exemplo, na hora que a mulher na menopausa ela consegue ter uma melhora, assim, de ter às vezes um efeito estrogênico de algumas plantas, quando ela necessita daquele hormônio que às vezes não pode fazer, ou não quer fazer a reposição. Por exemplo, uma sálvia, uma amora associada a uma coenzima Q10, uma vitamina E, um resveratrol, isso você já tem um benefício que vai além da questão sexual, mas que você tem uma melhora como um todo. Então, isso aí vai remeter, né, na possibilidade no desejo mesmo. E um ativo que foi lançado recentemente, que foi nesse evento que eu participei, chamado Damilib, que ele é ele é derivado da damiana e que ele ajuda no aumento da dopamina e ele ajuda no aumento ele inibe a aromatase. Então, ele ajuda a mulher a melhorar a conversão para testosterona. Então, assim, são possibilidades que essa mulher ela tem, né? Que antigamente era mais difícil, ficava só restrito ao hormônio em si, e é muito importante o hormônio, ele é seguro, só assim, deixar claro que ele é seguro, o hormônio. Hoje em dia, o hormônio não é o hormônio de éguas prenhas, não é o hormônio, como antigamente foi feito um estudo bem maluco, não é isso não. O hormônio é bioidêntico, o hormônio que é idêntico ao que a gente tem no corpo, é o que a gente produz. Mas eu acho que é importante, e só uma informação, que mesmo a gente tomando isso, para que haja de repente a conversão disso tudo, né? Uma tirosina na dopamina, a gente precisa de elementos, gente, como vitaminas, e para que essas vitaminas sejam absorvidas, o que é que precisa, principalmente? O intestino está funcionando normal, o intestino está equilibrado. Então, a gente tem que lembrar do intestino, porque o intestino, a mulher na menopausa, ela fica constipada, ela é mais para constipada. Então, e aí uma mulher constipada, né, enfesada, vai querer, né, também é uma coisa que precisa, assim, ficar atento, porque assim, são coisas associadas. Hebe, eu gostaria que você comentasse, antes do caso clínico, você desse a dica aí do livro, você não fala do spoiler, e também de filmes, músicas, assim, para o pessoal, assim, de repente, né, tá também compartilhando, que eu acho que é legal. E aí? E você só puxando seu gancho, né? Como é importante o multidisciplinar, né? Isso. Psicóloga, eu adoro estudar farmacologia, porque justamente tudo que acontece nesse corpo fisiologicamente, bioquimicamente, vai repercutir nas emoções e vice-versa, né? Então a gente tem esse conhecimento e ter profissionais que possam, né, se juntar e conversar sobre esses temas é muito importante.
Com A certeza. fitoterapia, por exemplo, ela é muito preventiva também. Ela é uma soma, então buscar essa ajuda, né? Consultar o farmacêutico, consultar pessoas que sabem disso. Né? A Ana citou, por exemplo, óleos essenciais, né? Ter Isso, esse conhecimento de aromaterapia, busca profissionais capacitados, especializados nisso. Né? Para a gente nunca ficar no conhecimento raso, mas sempre aprofundar essa importância, né? do multidisciplinar e desse conhecimento que é libertador, porque literalmente liberta nossas dores, né? com Ter certeza. conhecimento é o que liberta a gente, de fato, de tudo. De livro, eu quero indicar um que vai ser bem polêmico. Essa mulher é brasileira, hoje ela tem 67 anos, mas ela viveu num casamento em que ela foi descobrindo que ela não era feliz sexualmente, que ela não era feliz em outros aspectos, né? Ela teve filhos, tudo, viveu, até que ela teve um insight de amor próprio, e ela falou, não, isso aqui não tá bacana não, já conversei com meu parceiro, não funcionou, vou me libertar. E aí, ela escreve um livro chamado 32 anos, um homem para cada dia que passei com você. E aí ela se separa e ela conhece 32 caras. E ela vive uma vida sexual diversa, diferente com esses 32 caras, para ela recuperar esses 32 anos de casamento em que ela foi reprimida e tudo isso. Então, é uma mulher de 67 anos que escreve esse livro aos 62, se não me engano, 63, que ela teve uma vivência de descobertas. Então, nunca é tarde para amor e sexo, nunca é tarde, principalmente para o amor próprio. O nome dela é Ana Isabel. Indico esse livro, acho ele fantástico, É né? E de uma interessante. brasileira, que eu acho isso mais Isso, legal ainda, com e que a gente pode certeza. investir nisso, né? Claro. Eu acho que Mulheres que Correm com os Lobos é um clássico, Uhum. e leia, releia, e quantas vezes você lê, não importa, você sempre vai aprender alguma coisa nova e diferente, sempre vai ter insight. Não é um livro fácil, mas é um livro gostoso, que vai te dar vários insights sobre isso. Hum. De música, eu acho que é uma coisa muito pessoal, né? Eu É. gosto muito de uma cantora chamada Aline Barás, né? Ela tem um toque que eu acho sensual. Então, assim, aquela música que você toca e vamos pensar mais amplo, né? Você estava falando disso de mulheres que não se olham, que não reconhecem sua vulva, né? Lábios externos e internos. Então, assim, nesse clima, né? Acender uma vela, botar uma música sensual, e sua música sensual pode ser até axé, por exemplo. Uhum. Mas é aquela música que você se identifica e É. acha sensual e gostosa, né? Mas pega um espelhinho, bota ali, olha para sua vulva, mexe nos lábios internos, identifica onde é clitóris, onde é canal da uretra, onde quer entrar o introito na entrada da vagina, né? Veja o que é períneo, mas reconheça aquilo. Outra coisa importante, não existe vulva padrão. Vulva é o lado externo, viu, gente? Depois vai ter o canal vaginal. Mas não existe vulva padrão. A vulva tem vários formatos, vários clitóris mais protuberados, menos protuberados, né? Lábios externos maiores, menores, internos, e assim vai ser. Tem cirurgias que a gente pode mexer nisso esteticamente. Nunca faça cirurgias estéticas para alcançar um padrão. Faça cirurgias Isso, que você se sinta bem e feliz consigo mesma, claro. né? Para que você seja. Muitas dessas cirurgias, às vezes, são funcionais mesmo, que, por exemplo, lábios externos, às vezes, são muito Isso. grandes, e aí, Uhum. numa penetração, alguma coisa, na calça incomoda, enfim, tudo isso. Então, essa importância disso. Mas, assim, sobre a música, e por isso que eu entrei nesse clima, né? Tipo, coloca uma música, pega um espelhinho, vai se olhar, vai se tocar, né? Se convida para você se conhecer, cria um clima com você mesmo, né? Se Uhum. chama para namorar, se convida para sair consigo mesmo, né? Se leva para o cinema, se leva para almoçar, mas cria esse clima daí, né? E de filme, eu acho que você que quer dar a dica, né? Que eu É, estava de falando de filme, filmes bem bacanas. digo de filme, quando uma vez nós fizemos acho que participou de uma aula que ele estava falando, e ela falou sobre, né, o erotismo, alguma coisa ligada, o que é que, algum filme que chame a atenção pelo erotismo. Para mim, então, assim, o que é que eu considero mesmo, um filme, existe vários, com certeza, é um filme antigo, é um filme daquele, né, daquele escritor, e autor também, o Roman Polanski, que sempre faz muito ligado a isso, muito filme ligado a isso. Lua de Fel, que fala e trata de um navio, é no navio, você passa-se no navio, a música é Slave to Love, que eu adoro, e que é Escravo do Amor.
E são dois casais que vão, né, para esse cruzeiro aí. E um casal que está, né, com um relacionamento não muito bom vai, de qualquer forma, como é uma troca, meio que querendo ser uma troca, mas a forma como acontece é uma forma que é bem erótica, mas assim, que desperta. Então, vai uma dica para quem quiser um filme mais erótico. Enquanto um filme bem romântico, para mim aí eu gostei bastante, com Jane Fonda e Robert Redford, é Nossas Noites. É um casal aí, é um casal já, né, na faixa aí dos 70, 80, que redescobre e é bem bacana. E eu vi também, estava vendo que a Netflix tem uma série, né? Sex Education, que Sex fala só, Education. né? Fala assim, Muito legal. que é até uma 50 mais falando, acho que ela é quase 60, né? Falando um pouco sobre dicas, assim, é bem engraçado. É engraçada a forma como ela aborda, né? Ela é uma terapeuta É sexual, uma né? E terapeuta ela tem um sexual, filho adolescente, né? isso. E ele tá naquela fase, assim, e é muito interessante essa coisa da mãe e do filho conversando, os amigos perguntando, o filho constrangido, né? E falando sobre sexo abertamente. Gente, invistam na educação sexual, né? Assistam isso. É. Tem um filme novo também na Netflix chamado O Ano, eu acho que é o ano que eu comecei a viver por mim, uma coisa assim, que fala de uma mulher de 40, não lembro o nome agora, mas Mas depois eu posso parece até que citar. tem um negócio assim, parecido. O ano que eu É, comecei alguma coisa a a pensar em Viver mim foi. por Mim, se não me engano. É, Que é é, uma mulher de 40 anos que é deixada no relacionamento e aí ela começa a resgatar a libido dela da vida, né? E é muito interessante olhar nesse ângulo daí da libido não só sexual, mas da libido de prazer de vida, em que ela se resgata. Ó, Wanderlust na Netflix também é legal. Alguém citou aqui Luciana um outro botou aí filme, água para como chocolate, a... como água para chocolate, né? Como água para chocolate, que é um filme assim bem assim, já mais antigo, eu nunca assisti, Ana. Boa dica. Vou ficar aí depois se vocês quiserem compartilhar, a gente coloca, vocês vão colocando, eu coloco os nomes e todo mundo colocou. E Hebe também coloca o nome do livro direitinho, se Sim. alguém me pegou, para a gente tá fazendo aí, tá interagindo. E fala aí daquele seu caso, daquele case aí, daquele casal do consultório que você achou assim, bem interessante, que foi aí lhe buscar, né, lhe consultar. Sim. É importante dizer que todo qualquer caso, né, que eu vou falar por mim, eu enquanto psicóloga, né, que eu posso apresentar publicamente, são casos que eu conversei com os meus clientes e que foi consensual que eu possa contar sem citar nome de pessoas, nem Claro, aprofundar nesse sentido daí, deles não serem identificados. Mas, assim, existe a ética na psicologia da gente ter o sigilo sobre claro. qualquer caso. Então, sempre que você vai ser o psicólogo, tudo que vai ser falado lá vai ficar lá. Quando a gente vai apresentar um caso, ele foi autorizado por essas pessoas, né, de forma legal, inclusive assinada. E aí a gente pode conversar sobre isso Com é, certeza. até certo limite, né? E é importante É, dizer, exato. porque as profissionais que acabam falando muito, mas é legal que a gente fale isso, né? Existe um sigilo Isso. profissional, é muito sério, Corretíssimo. então existe uma autorização por trás disso. Mas, enfim, é um casal que chegou num consultório, né? Quem me procurou foi um homem, um casal de pessoas heterossexuais, um homem e mulher. Ele com seus ele estava com 67 anos, ela com 64 anos. E eles estavam reclamando de falta de interesse sexual, né? Perda de desejo no sexo mesmo. E, e eles buscaram por isso. Então ele veio para a primeira sessão e falou o que estava acontecendo a partir da queixa dele. Eu falei, não, vamos trazer sua esposa também, se ela faz o consenso, para a gente pensar nisso. Porque dentro de uma perda de desejo sexual estavam acontecendo outras coisas, né? Além da perda de interesse, ela, por exemplo, não estava ficando lubrificada, né? Ele, por exemplo, estava tendo alguma dificuldade na ereção, não chegava a ser uma disfunção erética. Para a gente dizer o que é uma disfunção erética, uma disfunção de desejo, existem critérios para Isso. isso. Né? Mas eles estavam tendo vários prejuízos nisso e estavam acabando no casamento de mais de 40 anos, tendo conflitos internos entre eles, né? E uma das queixas é da sexualidade. E aí ambos vieram para o consultório e quando eles começaram a me contar, resumindo o caso, né, eles estavam com o sexo, eu diria, cansado, né? Onde havia, tipo,
dia e hora para se fazer sexo, se havia critérios demais para se transar. Então, eles estavam perdendo realmente a libido porque estava tendo uma monotonia instaurada. E aí, nesse casal de jovens, né, de 67, 69 anos, eles começaram, 17, 16 anos, eles começaram a resgatar o namoro, o beijo de língua, a passagem de mãos um no outro. É muito interessante que eles tinham esse ritual de fazer sexo uma vez por semana, sempre aos domingos, depois de um evento religioso. Aí eu falei, gente, então, né, tipo, é tudo muito marcado. E quando tudo é muito marcado, acaba se perdendo prazer naquilo. Então eles precisaram reinventar, né, datas e horários, né, novas posições. Eles eram um casal que os filhos já tinham saído de casa, então eles têm uma casa inteira para utilizar para eles e para o prazer. Então, eles começaram a reinventar várias coisas, mas esse resgate do namoro, de coisas muito simples, beijar de língua, né, passar a mão num outro, tomarem um banho juntos, né, andar de mãos dadas, porque eles já nem andavam mais de mãos dadas, nessa coisa do, um, por exemplo, sei lá, tá na cadeira de trabalho lendo um livro, aí o outro passa e faz um carinho, então a gente foi resgatando tudo isso daí para que eles voltassem a ter essa interação. E aí você imagina esse casal de 67, 63 anos, vivendo uma vida sexual plena, né, modificada com alguns ajustes, porque precisava, né, por exemplo, lubrificante, né, questões de excitação, mas que eles foram buscar no consultório e eles falaram assim, não, peraí, a gente tem mais de 40 anos de casamento e a gente não vai ser infeliz por causa disso. E aí eu conto para vocês isso com muito amor e carinho. Rotina é muito importante. A gente precisa saber o que nós vamos fazer durante o dia, o que vamos fazer durante o trabalho, para que nós sejamos seguros enquanto nossa vida. Mas monotonia acaba qualquer relação. Então, invistam em diversificar as coisas para não terem, por exemplo, no sexo, com dia a hora programada, que acontece dessa forma e tudo sempre igual. Né? A única coisa que prestou que acontece tudo sempre igual é a música nossa, pensei em Cazuza agora, né? De Chico Buarque, que ele fala, todo dia eu acordo às 6 horas da manhã, te beijo com a boca de hortelã. A única coisa que funcionou foi a música. Isso. Mas fora isso, não caiam na monotonia, né? Diversifiquem e busquem ajuda. Porque eu falo, né? Que casal corajoso de buscar terapia sexual, né? Porque eles estão numa idade que existe o etarismo, né? Existe esse preconceito, né? De tipo, parece que quando a gente faz 50 a mais é nos tirar da sexualidade, né? E não, pessoas 50 a mais ainda transam, ainda tem orgasmo, ainda tem prazer, e pelo contrário, ainda transam e tem orgasmo e prazer muito melhores do que gente de 30, 20 anos, porque tem mais autoconhecimento do corpo. Isso né? Então, mesmo. pensar sobre isso é muito importante. É aquilo que você falou, o que pode ser utilizado, é o conhecimento que liberta, né? Então, as fantasias com informação, os recursos com informação que já tem. Então, assim, primeiro eu quero agradecer, né? Assim, mostrando que a gente foi ótimo. Hebe, ela não está aqui em Natal, mas, assim, o que vocês, né, precisarem, podem falar alguma coisa, pode falar que eu me comunico com ela para passar o link, alguma coisa para que, de repente, né, algo que quem esteja precisando de ajuda. E, com certeza, aí ela vai estar no próximo encontro presencial do Movimento 50 Mais, Longevidade Saudável, né? Com certeza, aí vamos esperar ela estar aqui para poder fazer o terceiro desse ano. E assim, só pegando, como ela mesma disse, assim, esse movimento, né, que a ideia do movimento 50 mais longevidade saudável é, primeiro, lógico, assim, as pessoas que fazem parte, as profissionais de saúde, tanto uma escutando que a outra, né, ninguém sabe de tudo, cada um sabe um pouquinho daquela sua expertise, vai trocando conhecimento com pessoas que pensam de forma semelhante, que passam por situações semelhantes e que também, às vezes, ali querem mais escutar. Então, todo mundo se ajudando e ajudando outras pessoas. Aí o intuito também das lives, né? A live pode ser vista por qualquer pessoa, a gente vai deixar ela salva, amanhã ela vai estar, eu vou compartilhar com ela, amanhã ela vai estar no YouTube também.
mas assim, é uma forma de você estar disseminando conhecimento ligado principalmente a esse momento da mulher, né? Que muitas vezes ainda é difícil, por mais aberta, né, que as coisas estejam, mas ainda é difícil. Muitas pessoas, a gente às vezes pasme, as pessoas não sabem, às vezes não sabem que está tendo um climatério, que aquilo é uma menopausa, que ela pode ter ajuda. E não é aquilo mesmo, não é aquilo mesmo, gente. Existe forma de você passar bem em todos os aspectos, mas aí precisa conhecer e buscar ajuda, isso é que é o mais importante. Então, assim, eu reforço aqui uma informação de que o 50 mais, ele trata-se, né, de qualidade de vida, de mudança de pensamento, de você ser mais otimista, aproveitar a vida, de dizer sim para o novo, né, para às vezes coisas que o novo que lhe dê, né, que lhe traga, né, bem-estar, claro, se cuidar, porque se cuidar faz bem em qualquer idade, né? A mulher, hoje em dia, a mulher 50 mais, ela é vista como, né, como uma mulher com vitalidade, né, a ponto de fazer o que ela quiser, estar onde ela quiser, bem resolvida, economicamente produtiva, ativa, sexualmente ativa também. E como, assim, a gente precisa realçar a beleza que está na gente. Então, mulheres 50 mais, o tempo de ser feliz é a qualquer momento. É isso aí, separe um momento para o seu bem-estar. Então, esse é o meu recado e eu gostaria que você conversasse aqui, deixasse sua mensagem para todas nós que estamos aqui. Eu quero lhe agradecer de novo por participar, por me convidar. Também é sempre um prazer falar de uma mulher para outras mulheres e aprender sempre com essas mulheres também, né? Que possamos nos unir e entender que estar contra outra mulher, que não apoiar, que quebrar nessa corrente de mulheres faz mal para nós mesmas. Então, estejamos em grupo, estejamos juntos, que a gente possa compartilhar nossos medos e anseios. Invistam sempre em autoconhecimento. Invistam sempre em autoerotismo também, ou seja, no prazer próprio, no seu orgasmo. Conversem. Conversem com vocês mesmas, conversem com suas parcerias, conversem com os profissionais de saúde. Não tenham medo ou vergonha de buscar ajuda, né? Quanto mais a gente busca conhecimento, mais a gente se liberta, mais a gente é presente. Lembra, uma pessoa, uma mulher que se olha no espelho e se identifica com ela mesma, sabe as qualidades, sabe os defeitos, está em processo de crescimento, ela exala a vida, ela exala humor, amor próprio, ela contagia outras mulheres. Então, que possamos ser mulheres que estamos juntas com outras mulheres também nesse movimento de vida que só tende a aumentar e crescer. Que a gente possa ser feliz em qualquer idade. Isso. Que a gente possa ter uma vida sexual satisfatória, né, em qualquer idade. Que a gente faça sexo por prazer, pelo nosso prazer, nunca por um outro, que a gente pense muito nisso, né? Então, conversem, dialoguem, invistam em vocês mesmas e que a gente possa sempre fazer um movimento de crescimento, né? Um processo grande nesse sentido. Né? Muito obrigada, viu, Luciana, pelo espaço. Obrigada. E obrigada por todo mundo que participou aqui também. Gente, Isso. eu só queria mandar um beijo especial, tá? Para a mulher que está assistindo essa live daí, que me criou, que é a minha mãe. Minha mãe é a minha maior incentivadora. Inclusive, quando eu fiz, vou fazer terapia sexual, né? Todo mundo, terapia sexual. Aí minha mãe, nossa, que legal, como que é isso? Vamos lá. Né? Foi? Gente, muito. É Maria? Também. Maria é a Maria? Belli, Maria, olá, Maria, estou lhe vendo aqui. Pois o pessoal aqui gosta, que bom que vocês gostaram, que bom, doutora Fátima, que nutricionista, Fátima Campos, eu vi Ana Silva também, é 50 mais, né, Ana? Certo, muito bem. Marilda, então, assim, muito bom ter vocês aqui, então, esse período todo aqui com a gente está completando quase 2 horas de live, eu disse, mais ou menos 1 hora, às vezes passa uns 20 minutos, não, mas tudo bem, eu disse, mas aí a gente começa a conversar e se empolga, e foi ótimo. E tá aí para depois vocês reverem, enviar para quem você acha que deveria assistir. Às vezes vai passando com o dedo a parte que você já viu, ou a parte que não viu, volta. Né? É bom também ter essa vantagem. Então, mais uma vez, obrigada aí pela disponibilidade de ceder aí, disponibilizar o seu tempo aí para estar aqui com a gente. E aproveito também para, de repente, né, vamos, aí quando terminar agora, todo mundo vai, né, acabar, vai tomar uma água e tudo, olha,
quem está aí com um parceiro próximo, olha aí, ó, um estímulozinho para estar. Opa, olha aí. Já começa a treinar, né? Lembra que prazer é treinar, é treino também. Também. Vai lá. Vai treinar, só é mais, ó, de repente, né, uma dica para dar uma dormida aí bem relaxada. Mas é isso, gente. Então, uma boa noite, um bom descanso. Vamos fazer aqui, printar aqui a foto, a Rebeca, a nossa foto. Pronto. Um bom descanso aí a todas. Um Beijão. beijo. Boa noite. Boa Até noite. logo. Até, vou fazer collab, hein? Tá, joia. Beijo. Combinado. Tchau, tchau.